Lucas, capítulo 2, a partir do 41, a palavra de Deus diz assim: O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram-se à procura. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, a palavra que lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré, e ele era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós estamos aqui na Tua presença, para que o Senhor possa nos dar aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Que a Tua graça e o Teu poder venham sobre nós. Que nós possamos, ó Deus, estar alinhados ao céu nessa noite. E que a Tua glória e o Teu poder invadam o nosso coração. E que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Toda honra e toda glória é para Ti. Obrigado, Deus, pelo Teu mover e o Teu prover nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido para estar aqui. Que toda honra e toda glória seja para Ti. Que Teu Espírito Santo ministre essa palavra conforme a necessidade de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Pode aplaudir, que é para Ele. A honra é dEle, a glória é dEle. E tudo vem dEle e tudo é para Ele. Amém? Então nós estamos aqui diante da palavra. Toda a palavra de Deus é espiritual e nós levamos para o carnal. Quando diz aqui Jesus crescia em graça, sabedoria, né? Unção, entendimento. Então Jesus crescia em estatura. E a palavra de Deus vem nos dizer que nós precisamos crescer espiritualmente. Porque às vezes nós paramos de crescer. Ou às vezes nós achamos que já não precisa mais crescer espiritualmente. Mas nós precisamos crescer. Como Jesus cresceu, nós precisamos crescer espiritualmente, né? Porque a graça, a sabedoria, o conhecimento, a unção de Deus tem que aumentar dentro de nós. Nós precisamos cada dia mais adquirir a graça. Porque o conhecimento hoje, principalmente nos dias de hoje, é fácil a gente adquirir conhecimento. Hoje é fácil ir para a faculdade, hoje é fácil ler bons livros, hoje é fácil entrar na internet. Tem tanta coisa que nos leva ao conhecimento, né? Tem tanta coisa, eu até escrevi aqui, mas nem sei se está aqui, né? Então tem tanta coisa para dar conhecimento, a faculdade, os livros, o Google, através do GPT, através dos sites, né? Desses sites modernos, através da inteligência artificial, você adquire o conhecimento. O conhecimento é fácil. Mas as pessoas querem coisas fáceis. O conhecimento hoje é muito fácil. De primeira era muito difícil de ter acesso a um livro bom, a ter acesso à Bíblia, a ter acesso a um conhecimento, às palavras, até um dicionário era difícil para a gente saber e entender as palavras.
Era muito difícil a gente entender as palavras. A gente não entendia as palavras, porque a gente tinha conhecimento, né? E às vezes a gente acha que o conhecimento basta. O conhecimento é fácil, mas o difícil é a revelação de Deus para nós. Porque o conhecimento, ele nos dá as coisas terrenas, mas a revelação de Deus nos dá aquilo que precisamos tirar e aquilo que precisamos acrescentar na nossa vida. Somente a revelação de Deus. E a revelação de Deus vem nas nossas vidas. E Deus quer que nós sejamos aqueles que Ele procura, verdadeiros adoradores. Mas como nós vamos ter a revelação se nós não queremos o preço? Nós não queremos abrir mão de nada para servir Jesus. Nós não queremos tirar um tempo para Jesus. Primeiro é para nós. Nós temos que fazer tudo o que queremos para depois a gente fazer aquilo que às vezes a gente acha que Deus quer que a gente faça. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Mas será que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus? Será que nós levantamos hoje de manhã e buscamos o reino de Deus? Será que nós colocamos nossa vida diante de Deus em primeiro lugar, para depois nós colocar as pessoas, colocar as coisas, colocar aquilo que nós achamos importante? Então a gente precisa entender que a revelação, ela não vem quando você clica lá e caça um site e caça conhecer alguma coisa. Senão a gente não procura isso. A gente não tem como procurar isso. Com um clique. A revelação vem do Espírito. E o Espírito Santo, ele é que nos conduz àquilo que é necessário para a eternidade. A eternidade, ela não é de qualquer jeito. A eternidade, ela tem o preço da santificação. O preço da santificação, né? Porque nosso conhecimento vem através dos livros. Através do conhecimento, nós também, muitas pessoas têm o conhecimento, passa para nós. Mas, e a revelação? A revelação, ela precisa que nos revele santidade. Santidade traz revelação. E a santidade é através da obediência. A santidade é através daquilo que precisamos para viver uma vida diferente. A revelação de Deus nos mostra pontos. A gente estranha, pelo menos, eu estranho. Por que as coisas estão acontecendo, mas Deus já tinha me revelado. Só que nós, seres humanos, nós temos dificuldade de aceitar. Nós temos dificuldade de aceitar aquilo que Deus quer. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E nós vivemos perto de pessoas com o coração cheio de maldade, cheio de iniquidade, cheio de opressão, cheio de tristeza, cheio de rancor. E isso vem para a nossa vida. Isso entra em nós. Porque tudo entra pelo ouvido. Até vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a maldade também vem por ouvir. E nós, às vezes, nós não queremos a revelação. Porque a revelação às vezes dói. Porque às vezes não é o que vai acrescentar, mas é o que precisa ser tirado. Nós precisamos entender que Deus tem um plano e um propósito para nós. Nós precisamos crer na misericórdia de Deus, para nós crer também que Ele revela aquilo que é a vontade dEle. E nós vamos buscar a santidade. O conhecimento é fácil, mas a santidade não. Porque nós precisamos expressar aquilo que temos por dentro. As pessoas, a gente conhece as pessoas. A gente sabe quem é a pessoa através daquilo que ele fala. Porque a pessoa não consegue fingir o tempo inteiro. Não consegue. Ninguém consegue fingir o tempo inteiro. Então nós precisamos aprender a entender
interpretar. Nós precisamos aprender a prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. E as pessoas que têm mais maldade são aquelas que vivem fazendo piadinhas, brincadeirinhas, te trata muito bem, mas entre as palavras dela está o rancor que está ali dentro. Entre as palavras dela, ela está tentando se afirmar. Entre as palavras dela, ela está tentando mostrar que ela é suficiente. Mas Deus tem que ser a suficiência da nossa vida. Deus tem que ser aquele que pode todas as coisas. Deus tem que ser aquele que entra no nosso coração e faz morada. Mas nós que precisamos abrir o coração. Deus não abre o nosso coração. Deus não vem entrar à força, não. Porque lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, a palavra de Deus diz assim, que Jesus falou assim: ou fazei a árvore boa e o seu bom fruto, ou a árvore má e o seu mau fruto. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então nós podemos ver o que a pessoa está falando. E às vezes nós achamos que a pessoa, ela é boa, mas as palavras deles têm dupla interpretação. A palavra é ruim. E nós precisamos aprender a encher nosso coração de coisas boas. Encher nosso coração da palavra de Deus. Quando a gente caminha com a pessoa que fala palavras boas, a gente começa a falar. Quando a gente caminha com pessoas que falam de Deus, a gente começa a acreditar nesse amor de Deus. A gente começa a viver esse amor de Deus. Mas quando a gente começa a acreditar em tudo que os outros falam e a seguir tantas coisas que a gente nem conhece, e não busca em Deus a revelação, a gente começa a nos tornar cheio de tristeza, cheio de amargura. A gente começa a ficar atribulado, com medo. A gente começa a pensar que as coisas não vão dar certo. Mas nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos vencer, porque a palavra de Deus diz que Jesus crescia. Se próprio Jesus crescia, nós também precisamos crescer. Nós também precisamos crescer, né? A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. A gente precisa ser santo. A gente precisa ser transformado. A gente precisa ser separado. A gente precisa da revelação de Deus para romper. E às vezes nós queremos, hoje é muito glamour. Hoje é muita festa, muita coisa bonita. E eu gosto de coisa bonita. Mas nós não estamos prestando atenção naquilo que Deus quer. Nós não estamos prestando atenção naquilo que Deus fala. E não estamos atentos, porque é muita distração. E a palavra de Deus diz que nós não podemos distrair. Primeiro a gente tem que vigiar e orar. Amém. Aí a pessoa fala assim: eu estou nervoso, eu tenho que distrair. Não. Na hora que a gente está nervoso, a gente não pode distrair. Na hora que a gente está nervoso, a gente tem que buscar a presença de Deus para acalmar o nosso coração. Porque se a gente distrair, o diabo pega a nossa distração e destrói a nossa vida. E hoje a gente fica apertado porque está todo mundo distraído. Quantas coisas boas, quantas coisas bonitas, quanta comida gostosa, quanta roupa bonita. Hoje todos têm condição de pôr um cabelo bonito, né, gente? Todo mundo com cabelo bonito. Todo mundo tem condição de andar bonito. Sei, é por causa que Deus faz transformação. Mas essa transformação que Deus quer, Ele quer por dentro também. Ele quer do nosso interior sair coisa boa. Do nosso interior transbordar. Ser cheio do Espírito Santo até transbordar na vida de outras pessoas. E às vezes a gente fica segurando aquilo que Deus já deu e não recebe mais, porque a gente fica com medo de perder. Mas nunca que com Deus, o que a gente perde, Ele não multiplica. O que a gente entrega na mão de Deus e a gente acha que é perca, Ele multiplica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Aí todo mundo fala isso. Mas na hora da prova ninguém quer. A gente tem coragem de falar coisas bonitas. Mas a gente tem que ter coragem também de viver isso na nossa vida.
Tem muita coisa para ser vivida. Tem muita coisa para ser vivida. O tempo está andando rápido. E nós não conseguimos acompanhar porque nós não colocamos Deus na frente daquilo que precisamos. Nós procuramos todos os recursos. A última coisa que nós procuramos é estar na vontade de Deus. É quando não dá certo mesmo. É quando não dá certo na nossa vida, é que nós recorremos a Deus. Nós temos que recorrer primeiro, e esperar, e descansar. Só que agora, com essas coisas modernas, nós não temos capacidade para esperar. Nós não sabemos esperar mais. De primeira pessoa, plantava no pó, esperava aquilo dar para colher, para comer. Hoje nós estamos desesperados pelo ano que vai começar. 2025 ainda não acabou. Nós precisamos alinhar no céu para entrar 2026 esperando no Senhor. Nós não temos que olhar para as dificuldades. O que é que nós podemos fazer diante das dificuldades? O que nós podemos fazer diante do governo, das crises, das catástrofes? A única coisa que podemos é orar. A única coisa que podemos é cuidar daqueles que estão ao nosso redor. É cuidar da nossa família. A única coisa que podemos é orar, vigiar, estar na presença de Deus. E o mal não nos atingirá. Porque nós temos capacidade, quando nós buscamos Deus, de esperar, de vencer pela fé, de querer uma vida transformada, de transbordar na presença de Deus. Tudo o que precisamos é estar alinhado no céu. Tudo o que precisamos é crer, é encher de coisa boa, é transbordar da presença do Espírito Santo. E às vezes nós queremos que tudo seja resolvido. Ah, mas eu não consigo. Não conseguimos sem Deus. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que te fortalece. Quem está te fortalecendo? De quem você está buscando? Quem é o seu refúgio? Quem é o meu refúgio? Quem é a minha segurança? Quem é aquele que eu posso contar em todos os momentos? Quem é aquele que trabalha incansavelmente para que eu tenha tudo o que eu tenho, o que eu preciso? Então, às vezes a gente murmura, mas quem quer voltar lá atrás? Quem quer voltar 10 anos atrás? Quem ainda não melhorou de vida? Nós melhoramos. Quem quer voltar 20 anos atrás? Quem tem mais de 20? Quem quer voltar lá? 5 anos? Alguém quer voltar? Não. Então vamos agradecer e romper em fé. Ninguém quer voltar. Ei, diante desse mundo inteiro, imagina o tamanho que é o mundo, o tamanho que é o universo todo. Deus te escolheu nessa noite para estar aqui e ouvir a palavra e dizer que ainda há tempo de mudança, ainda dá tempo de você arrepender, orar, amar e buscar de Deus. Amém? Porque tudo começa dentro de nós. Nós temos que trazer a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Querer que isso esteja dentro de nós. Cada um é capaz. É só querer, refletir quem eu sou, para onde que eu estou indo, aonde eu quero chegar. Ninguém está pensando nisso. E quando as coisas não dão certo, a culpa é de Deus. A culpa é do governo. A culpa é do patrão. A culpa é do marido. A culpa é da esposa. A culpa é do filho. A culpa é do vizinho. A culpa é do sistema. Não. Quando nós refletimos quem eu sou em Deus, aonde eu estou indo,
Nada é impossível aos olhos de Deus. E a glória de Deus invade o nosso coração. Nós precisamos apresentar diante de Deus. Nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos ser orientados por Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E nessa noite, nada pode ofuscar nossos olhos, se nós tivermos olhos em Jesus. Os nossos olhos serão abertos. Nosso coração arderá nesse amor, nessa bondade. Que nós possamos crescer em sabedoria e graça e estatura espiritual diante de Deus. E que a glória do Senhor invada o nosso coração. Que nós possamos apresentar diante de Deus. Saber quem nós somos em Deus. Aonde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar. Porque nós é que determinamos, porque Deus deu livre-arbítrio, direito de escolha. É nós que escolhemos. Não é o governo que escolhe. Não é o patrão que escolhe. Não é nossos pais. Não é os nossos filhos. Não é o sistema. Não é nada que escolhe. Nós escolhemos. Porque nós temos livre-arbítrio, direito de escolha. E escolhemos estar ou não estar com Deus. Nós precisamos vencer qualquer dificuldade. Nós entregamos. Não quero por isso mais. Qualquer dificuldade, eu não quero mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Será que é Deus? Ou será que o inimigo levanta dificuldade para você esmorecer daquilo que Deus mandou você fazer? Se a pessoa esmorecer de plantar, porque às vezes a chuva está demorando, nós vamos comer? Não. Se a pessoa falar, não, esse ano não é ano de plantar, não vai chover, nós vamos comer? Não. Então nós precisamos também ser assim. Perseverar, glorificar, buscar a presença de Deus, organizar a nossa vida. Hoje em dia nós somos tão desorganizados, porque a hora que nós damos um clique ali, os negócios resolvem, né? Aí nós não vigiamos, nós não alinhamos, nós não planejamos. Mas Deus quer que tudo seja planejado, de acordo com a palavra, de acordo com o amor de Deus, de acordo com aquilo que precisamos. Né? Que nós possamos ser achados de Deus, que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos amar a Deus. Que nós possamos vigiar e orar em todo o tempo. Porque toda honra e toda glória é para Ele.